Vamos ler os primeiros 6 versículos por enquanto. Diz o seguinte, e você mantém sua Bíblia aberta porque a gente vai ler vários versículos desses 2 capítulos. Diz o seguinte: portanto, visto que temos este ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos à consciência de todos diante de Deus. Mas se o nosso evangelho está encoberto, é para os que estão perecendo que está encoberto. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, Senhor, e a nós como escravos de vocês, por causa de Cristo Jesus. Pois Deus, que disse, das trevas faça-se a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo. Gente, não fecha a tua Bíblia. 2 Coríntios é um livro bastante peculiar, é um livro que eu particularmente gosto muito, fiz já alguns estudos sobre ele e sempre me admiro com algumas coisas, principalmente porque se existe uma igreja que é muito parecida com a igreja dos dias atuais, essa igreja era a igreja de Coríntios. A igreja de Coríntios ela tinha uma peculiaridade, a igreja de Coríntios foi fundada por Paulo, Paulo que fundou, Paulo que iniciou a igreja de Coríntios. Essa igreja cresceu, ele passou algum tempo lá na cidade de Coríntios, depois ele sai. Só que essa igreja de Coríntios ela começou a entristecer um pouco Paulo, a ponto de Paulo escrever, diz a história, algumas teorias falam que Paulo escreveu 4 cartas a Coríntios, que 1 e 2 Coríntios na verdade seria 3 cartas e a 4ª carta seria a carta perdida. Mas o que se sabe é que Paulo realmente se dedicou muito e escreveu longas cartas a essa igreja. E os grandes problemas da igreja de Coríntios, o primeiro era o pecado da imoralidade sexual, pecados que aconteciam na igreja, mas que eram aceitos pela igreja, que era um grande problema. A segunda questão da igreja de Coríntios era a má utilização dos dons, onde os dons espirituais eram utilizados de uma forma meio que para se amostrar, uma forma muito externa, uma demonstração externa dos dons, para que através da demonstração dos meus dons eu fosse meio que exaltado dentro do corpo. Então por isso que as pessoas queriam orar demasiadamente em línguas, mesmo sem intérprete, enfim. Então as pessoas começaram a usar os dons de forma completamente errada e muito a partir dessa perspectiva de mostrar os meus dons para poder mostrar uma intimidade maior com Deus, algo que vocês sabem que acontece muito hoje em dia também. Só que tinha uma outra questão, que é a questão que faz Paulo escrever essa carta chorando. Alguns teóricos que interpretam 2 Coríntios dizem que 2 Coríntios é a carta que Paulo escreve chorando. Paulo escreve chorando, gente, porque Paulo foi um dos fundadores daquela igreja. Paulo foi um dos que mais amou aquela igreja, aquele corpo, e por isso se dedicou tanto escrevendo cartas a eles. Só que a igreja de Coríntios estava rejeitando o apostolado de Paulo. Estava rejeitando o ministério de Paulo. Então Paulo se dedica demasiadamente àquele povo e aquele povo começa a rejeitar Paulo, provavelmente em detrimento de um outro grupo de pessoas. Esse outro grupo de pessoas eles vinham de uma escola filosófica chamada sofistas. A gente fala muito sobre os sofistas, porque eles eram muito comuns nessa época. A escola sofista era a escola daqueles que prezavam demasiadamente pela retórica. Então, eram pessoas que defendiam a verdade e eram pessoas muito mal vistas na sociedade, porque meio que elas vendiam a verdade. Então, eram como os advogados de hoje. A pessoa chegava, tinha algum problema e precisava de um defensor ali no julgamento. Então, eles chamavam um sofista. Qual era o problema do sofista, gente? Preste atenção. O sofista, ele construía uma verdade e ele vendia essa verdade. Então, você chegava para ele e dizia, olha, eu estou com um problema. Não importa o que aconteça, eu vou fazer a sua defesa e eu vou construir a verdade. Agora, para isso, você vai me pagar tanto. Essa visão ficou tão deturpada que advogado, você pode prestar atenção, o advogado não ganha salário, ganha honorário, na perspectiva de que é uma honra defender alguém, ou seja, eu não vendo uma verdade,
É uma honra poder lhe defender. O sofista não. O sofista ele tinha toda a retórica, era aquela pessoa que falava bem, falava bonito, aquela pessoa que conseguia chamar a atenção de todo um auditório pela forma que falava, pela forma que se portava, pela inteligência que demonstrava. Então estava lá o pobrezinho de Paulo, que era um cara extremamente inteligente, mas que a igreja começou a preferir outros pregadores, a preferir outras pessoas e a negar o apostolado de Paulo. O que faz com que Paulo escreva essa carta extremamente triste. E a mensagem de hoje ela vai falar um pouco sobre isso, um pouco sobre ministério, um pouco sobre percepção externa de forma demasiada. A gente vai ver. Vamos começar pelo versículo 1. Portanto, visto que temos esse ministério pela misericórdia que nos foi dada e não desanimamos. A primeira questão aqui que a gente fala é do desânimo de Paulo. Paulo, ele tinha lutado muito pelaquela igreja. Paulo, ele tinha lutado muito por aquilo, mas ele estava vendo meio que as coisas desmoronar e ele estava meio triste. Eu viajei agora para Gravatá, foi bem legal. Eu contei essa história sábado, mas, enfim, quando eu li eu preciso contar aqui também. Então eu fui pescar, né? Então você sabe, eu sou de Patos, e quem é de Patos nunca pescou. Estou brincando. Talvez tenha pescado. Eu nunca fui no Jatobá, lá em Patos, pescar, mas enfim. Aí eu fui com minha esposa. Minha esposa pegou lá a varinha, a gente ficou num hotel muito bom, que tinha um laguinho lá, um rio, não sei o que era aquilo. E a gente toma pescar, né? Eu não sabia nem botar a isca era pão. Então quando eu botava o negócio, o pão boiava, ficava a minha isca voando lá, sem nada. Se não viesse um peixe de boca aberta, não entrava na minha isca, né? E aí a gente pescando e tal, minha esposa pegou 12. Quando ela pegou o 12º peixe, eu ainda estava botando o primeiro pão, que não conseguia ficar e tal. Mas eu sabia que Deus tinha uma promessa. Aí eu sei que eu fui lá, né? Ela já tinha pegado 12 peixes, eu já estava querendo desistir. Gente, veio uma fisgada tão forte. Pena que eu não tirei foto. Mas veio uma fisgada tão forte, que quase me jogou no rio. Vocês estão rindo, mas não sei não. E aí eu sei que eu comecei a puxar. Aí eu senti que eu tinha um dom. Eu vi que eu era bom no negócio da pescaria. Então eu comecei a brincar com o peixe. Eu fiz, sabe, um negócio, eu vou cansar, porque o peixe era muito grande. Aí eu comecei a cansar o peixe. Eu dava linha, aí o peixe ia. Aí eu, venha, meu filho. Aí eu, vá. Agora venha. Aí fiquei brincando com o peixe, né? Peixão e tal. Gente, o peixe era tão grande, que teve uma hora que eu puxei esse peixe e o nível do lago desceu uns 4 centímetros. Eu não tenho como provar, vocês só podem... Brincadeira. Eu vi o cara dizer isso, aí eu ri demais. Aí todo mundo que estou contando isso. Aí eu sei que eu lá com o peixe e tal, e eu ia, e eu voltava, e eu ia, e eu voltava, e o peixe sempre lutando, né? Sempre indo para longe, e eu puxando o bicho. Só que teve uma hora que ele simplesmente parou. E eu simplesmente comecei a arrastar, e ele chegou e eu fui, pronto, matei o peixe. Matei o peixe antes de pegar e tal. Aí a menina fez, não, é porque ele se cansou. Aí eu, tá vendo? Que tinha um instinto de pescador patoense em mim, gente. Vocês dizendo que patoense não sabe pescar. Eu sei, gente, que quando eu peguei, eu vi que ele estava todo sangrando. Ele estava sangrando muito e provavelmente morreu depois. E ele morreu de tanto lutar contra aquilo, sabe? E quando eu estava pensando nessa mensagem, eu fiquei pensando nessa perspectiva do desânimo, sabe? Por isso que eu falei muito sobre isso. Deus tem tocado muito no meu coração sobre as vezes que a gente luta sobre várias coisas, sabe? Às vezes você veio aqui e você já lutou várias vezes em relação ao seu filho. Então você veio aqui e você já está bem cansado por causa dos seus problemas financeiros. Sabe? Ou então você veio aqui lutando, nadando contra uma isca que lhe puxa, sabe? Nadando contra uma corda que lhe puxa, contra um vento que lhe empurra, nadando em relação a várias coisas, em relação a pecado, em relação a relacionamentos que você tem vivido e que tem lhe desanimado. O que Paulo vivia aqui, gente, era aquela história, sabe, de você luta por uma coisa, e luta por uma coisa, e luta por uma coisa, só que essa coisa só faz lhe desapontar. Vocês já viveram isso, vocês vivem isso, com certeza.
Sabe, Paulo lutava, Paulo orava, Paulo buscava, Paulo brigava por aquilo, Paulo escrevia, Paulo fazia várias coisas, mas as coisas só davam errado. Então, esse texto que Paulo fala, antes de tudo, ele é um texto contra o desânimo. Ele é um texto contra as vezes que a gente se sente sempre indo empurrado para trás e você coloca toda a sua força para ir para frente, mas você é sempre puxado e puxado e puxado para trás, e é como se essa isca já estivesse lhe sangrando, é como se essa isca já estivesse lhe entristecendo, é como se essa isca já estivesse lhe desanimando. Paulo escreve esse texto na luta contra o desânimo. E é mais ou menos sobre isso que eu queria falar. Paulo vai dizer então no versículo 1 que nós temos esse ministério pela misericórdia de Deus e por isso não desanimamos. Antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos e não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos a consciência de todos diante de Deus. Gente, Paulo ele aqui vai criticar aquelas pessoas que estavam pregando o evangelho de forma mentirosa, pregando o evangelho de forma deturpada, pregando o evangelho que Paulo vai dizer, pregando a nós mesmos. Paulo vai dizer, olha, eu não prego a nós mesmos, eu prego a Cristo. Ele vai criticar aquelas pessoas que vão pregar, mas na sua cabeça, quando elas pregam, na verdade elas estão pregando a si mesmas. É engraçado essa questão da pregação, essa questão das heresias que a gente tem vivido hoje, né? A gente vive em uma igreja hoje pautada em heresias, uma igreja hoje que vive através de teologias de prosperidade, igrejas hoje que vive através, eu estava falando sábado aqui sobre a questão de que crente não pode adoecer, não sei se vocês já viram essa teologia. Uma vez eu fui pregar numa cidadezinha aqui perto, na verdade num bairro aqui perto, e eu cheguei lá e fizeram, Tiago, vai lá falar com a irmã porque ela está muito triste, ela está com câncer. E aí quando eu cheguei lá, eu fiz, minha irmã, como é que você está? Então ela fez, olha, eu estou muito triste por causa da doença, mas eu estou mais triste ainda porque a igreja me rejeitou. Eu fiz, por que a igreja lhe rejeitou? Ela, porque eu estou com câncer de mama e disseram que pelo fato de eu estar com câncer de mama é porque eu estou em pecado. E são essas heresias, e ela era diaconisa, era liderança da igreja e foi afastada. E são essas heresias, gente, que ficam se alojando dentro da igreja, sabe? São essas heresias e são essas vaidades, sabe? Hoje de manhã mesmo eu estava conversando com o André Felipe, a gente estava vendo no Facebook e ele disse, olha, Tiago, de novo, alguém perguntou, Cidade Viva, quem prega hoje à noite? Sabe quem prega hoje à noite? É pastor Sérgio que prega? É, então eu venho. É Tiago que prega? Misericórdia. Misericórdia. E é interessante que as pessoas hoje elas vêm para o culto como se fosse para um show mesmo, né? Quem é o show? O show é de quem? Não, o show é de fulano. Ah, então vai me entreter. Então a igreja hoje virou entretenimento, a igreja hoje virou diversão. Eu não venho para entregar algo a Deus, eu venho para receber algo de homens, né? Algo necessariamente humano. E eu esqueço da perspectiva divina. Gente, na Bíblia Deus falou através até de quê, meu Deus? De uma jumenta, né? Falou através até de um ímpio, né? Ali para Moisés, através do seu sogro. Então, Deus pode falar de várias formas. E a gente hoje com essas vive de vaidades. Sabe quem é o pregador? Quem é que está louvando? Não, essa menina é tão gasguitinha, viu? Essa menina prega, meu louvor não sobe mais não. Eu me sento, essa menina canta, né? É muito ruim esse menino cantando aí, é muito sem unção. Esse cara pregando aí, esse cara é muito... Não gosto não. Vou não para o culto hoje não. Porque Deus não pode falar através dessa pessoa, eu acho, né? É o que pensa. Então, a gente vive mais ou menos essa igreja de Coríntios. Quem tem mais dons aí? Quem prega melhor? Quem fala melhor? É Paulo ou é Apolo? Não é Apolo, então não quero mais saber de Paulo não. Paulo fundou a igreja, Paulo pregou o evangelho, aqui foi o primeiro a pregar o evangelho, mas não quero mais saber de Paulo não, quero saber de Apolo. Então era uma igreja de vaidades que se alojava ali em Coríntios, e é essa igreja que entristece Paulo, gente. É essa igreja que tanto entristece Paulo. As pessoas preferiam heresias e vaidades ao invés da clara exposição da palavra de Deus. Vamos continuar, versículo 4. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus.
Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, Senhor, e a nós como escravos de vocês, por causa de Jesus. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. A grande realidade, gente, é que o mundo está em trevas. A grande realidade é que o mundo está cego. A grande realidade é que as pessoas estão cegas. O Deus desse mundo, como diz o versículo 4, o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes. As pessoas estão cegas. O mundo está cego. Eu estava hoje jantando para vir para aqui e minha esposa estava assistindo aquela novela. Qual era, meu Deus? Uma novela lá. Não sei nem dizer uma característica dela. Enfim, uma novela lá da Globo. E a mulher dizia, olha, se você não ama alguém, existe uma questão hidrostática. Sério? Ou era eletrostática? Eu nunca fui bom nessas estáticas. Existe uma questão eletrostática que entra na sua vida e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Isso é física. Ela disse desse jeito, gente. Sério. Você que perdeu a novela e vai assistir amanhã na internet, pode ver. O fato é que é incrível como as pessoas estão cegas. As pessoas estão completamente cegas para a realidade do Evangelho. E essa cegueira, gente, também existe muito dentro da igreja. As pessoas são cegas e surdas para o que Deus quer para a vida delas. E elas ouvem e veem somente vaidades. Quem prega melhor, quem tem a roupa melhor, quem vem mais vestido para o culto. Dia desse, eu vim de chinelo para o culto de domingo, meu Deus. Uma irmã passou por mim assim. Ela só não disse que eu estava no inferno. Tem aquela que lhe olha de baixo para cima, né, que passa assim. De chinelo, dentro do templo. Eu falei, rapaz, Deus mandou Moisés tirar a sandália. Eu ainda não vim descalço. Eu ainda vim de chinelo. Mas é uma sandália bem bonitinha, gente. As pessoas estão cegas. E aí eu quero ir para o capítulo 5, versículo 14. Que diz o seguinte, capítulo 5, versículo 14. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por quantos? Todos. Estamos constrangidos, estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano ou segundo a carne, ainda que tenhamos considerado Cristo dessa forma. Agora já não consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram e eis que tudo se fez novo. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de quem? De Cristo. E nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo. É como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Aqui Paulo vai falar sobre algo chamado de ministério da reconciliação. A primeira coisa, Paulo vai explicar o que seria reconciliação. Gente, a partir do pecado, o pecado fez com que nós meio que ficássemos afastados de Deus. Nós ficamos afastados de Deus, meio que intrigados de Deus. Entende? Meio que inimigos de Deus, afastados de Deus, separados de Deus. Isso foi o que o pecado fez conosco. Só que aí veio Cristo. E por meio de Cristo, Deus nos reconciliou com Ele. Então, gente, todos pecaram, mas apenas um morreu, para que por meio da morte deste, todos não precisassem morrer. Então, o que Deus fez conosco? Deus nos reconciliou consigo mesmo por meio de quem? De Cristo. Isso é reconciliação. Nós fomos reconciliados com Deus, após o pecado fomos afastados. A partir de Cristo nós fomos reconciliados com Deus, entende?
E aí o que Paulo vai dizer, olha, e nós estamos constrangidos, nós somos constrangidos por isso, porque nós temos um ministério chamado Ministério da Reconciliação. O que seria esse Ministério da Reconciliação, gente? Nós somos embaixadores, nós somos representantes. A Igreja de Cristo é representante de Deus na terra. E Deus está, por nosso intermédio, presta atenção, Deus está, por nosso intermédio, reconciliando as pessoas que estão cegas por causa de Satanás consigo mesmo. Esse é o ministério que todos nós temos. Esse é o ministério que todos nós temos. A gente foi para Sapé, agora nesse sábado, eram 120 jovens, foi fantástico, foi jovens de Campina Grande, jovens daqui do Bessa, ministérios como Restaurando Vidas, o teatro, enfim, foi fantástico. Só que teve uma história que me marcou muito. A gente deixou o pessoal de Campina Grande, acho que 9 jovens, numa comunidadezinha perto de onde a gente estava, talvez a uns 7 quilômetros. Era muito interessante lá, gente, porque era um sítio. Então não era aquele evangelismo que você sai de uma porta, do outro lado tem outra porta. Você pregava o evangelho em uma casa, andava 3 quilômetros, tinha outra casa. Então foi ótimo. Naquele solzinho agreste. Então eu deixei o pessoal lá de carro, porque era muito longe, talvez uns 7, 8 quilômetros, 9, não sei bem. Então eu deixei lá, fui a Sapé comprar alguma coisa, e quando eu voltei, isso passou-se 1 hora mais ou menos, eu cheguei lá, estava aí 6 pessoas, elas já tinham pregado na comunidade, a comunidade tinha acho que 10 ou 12 casas, bem pequenininha, comunidade, 12 casas. E quando eu cheguei, eu fiz, e aí pessoal, terminaram? Eles fizeram, não Tiago, a gente perdeu 3 pessoas. Eu, meu Deus, como é que vocês se perdem num lugar pequeno desse? Só pode ter caído num buraco, não tem condição não. Aí eu fiz, não gente, eles devem estar na casa de alguém. Então a gente ficou lá esperando, eles não apareceram. Eu voltei para Cobé, depois, 1 hora depois, cheguei lá de novo. Ou um pouco mais. Quando eu cheguei, fizeram, Tiago, achamos eles. Aí eu conto a bênção, porque eu já sabia que era bênção, né? Então o que aconteceu? Eles 3 entraram numa casa, chegaram lá, estava um cara bêbado. Mais ou menos bêbado, não estava aquele caindo não, estava meio falando besteira. Então, chegaram e olha, a gente veio aqui, a gente queria falar uma mensagem para você, uma mensagem simples. Isso era uma menina nova convertida, um menino que eu não conheço bem, mas também novo convertido, e uma criança de 9 anos. Chegaram lá, olha, a gente veio aqui pregar a palavra e tal. Aí, quem são vocês? Vocês são pastores, não sei o quê, missionários? Não, olha, a gente mal conhece a Bíblia, a gente veio só ler um versículo aqui para você e tal. Lê aí. Aí eles foram ler João 3,16, né? Aí foi lá e olha, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que você tenha a vida eterna. E aí ele, vida eterna, esse negócio existe mesmo? Olha, existe. Jesus tem algo preparado para nós, a vida é mais do que isso. A vida é mais do que essa vida aí de bebida que você está vivendo. Deus tem algo muito melhor para a sua vida hoje ainda. Deus quer tirar você desse vício e tal. O cara começou a chorar. O cara começou a chorar, a menina fez, meu Deus, será que ele está chateado? Eu vou continuar falando. Enquanto ele não mandar parar, eu continuo. Aí continua, olha, e Deus te ama, e Deus quer mudar a sua vida e tal, e foi. Aí ele fez, me explica aí esse negócio, tu é crente ou tu é evangélico? Quase que ela fez, tu prefere qual? Porque eu não vou mentir em nenhum. Mas aí ficou nisso e tal, e aí passou, gente, quase 2 horas. Eu sei que eles oraram, né? Eles riram, eles conversaram, e esse cara foi para o culto à noite. Enfim, gente, Deus fez maravilhas. E aí quando ela me contou isso, eu fiz, e aí, o que é que você está sentindo? O que ela falou foi muito interessante. Ela fez, eu não achava que eu era capaz. Eu não achava que eu era capaz. O ponto mais interessante, gente, desse ministério da reconciliação que todos nós temos, sabe, Coríntios brigava para, não, eu tenho dom de línguas. Não, eu tenho dom de línguas. Quer ver? Pastor pregando e Aí Paulo vai dizer, olha meu irmão, se não tiver intérprete,
é só para você mesmo, então fale bem baixinho, viu? Ninguém precisa saber que você está orando em línguas. Né? E aí vai explicando todos os dons, aí ele ainda diz no final que o amor é o maior dos dons. O que eu sei, gente, é que Paulo vai dizer, olha, o ministério que todos nós temos, o maior dom que nós temos, o maior ministério que todos nós temos, é o ministério da reconciliação. É o ministério, gente, que é a possibilidade de nós sermos intermediários na reconciliação de Deus com o mundo. É a possibilidade de nós sermos instrumentos de Deus para que o evangelho seja pregado. O grande problema que tem acontecido é essa sacralização do pastor. Né? Vocês sabem disso. Né? Então, a época de Constantino, nunca existiu essa figura do pastor como uma função, como um dom, como alguém, enfim, ordenado. A ordenação surgiu muito depois. Na verdade, existia os membros, existia o sacerdócio universal, existia o ministério da reconciliação. Todo mundo pregava o evangelho, chegava lá no momento do culto, todo mundo trazia a palavra, enfim. Só que com Constantino, a função do clero é criada. Então o clero não precisava mais pagar impostos. O clero, quando as pessoas passavam pelo clero, né, pelo padre, pelo pastor, as outras pessoas tinham que fazer uma reverência. Então elas começaram a ser assalariadas, ele começou a ter uma veste, as vestes clericais. Então começou a ser muito bom ser clero, né? Só que isso gera um grande problema. O grande problema, gente, do clero é como algumas pessoas chegam para mim e falam, Tiago, eu trouxe um cabo que não é crente, trabalho com ele há 2 anos, eu trouxe ele hoje, faz apelo? Faz apelo. Ó, Tiago, ei, a rocha que o cabo aí não é crente não. Eu falei, rapaz, por que você joga nas minhas costas uma responsabilidade que é sua há 2 anos? Entende? Por que você espera somente dos sacros, dos pastores, daqueles que estão lá na frente pregando? Por que você acha que a função de pregar o evangelho, por que você acha que o ministério da reconciliação é uma coisa que só pertence a gente? O ministério da reconciliação, gente, é dado a toda a igreja. Então deixa eu lhe dizer uma coisa, você pode orar para trazer sua mãe para a igreja ou seu filho, mas você também tem que pregar para ele. Virou um evangelho muito cômodo esse, né? Eu não preciso pregar para ninguém, eu só preciso convidar para o culto. E eu ainda às vezes digo, olha, vamos lá para o culto, que o cabo que prega, rapaz, um cabo bem bonitão, um cabo bem engraçado e tal. E nada de Cristo, né? E muito pouco de Cristo. Esse é o tipo de igreja que a gente vive, gente. Uma igreja self-service, sabe? Igreja fast food, igreja drive-thru, né? Como é que o pastor Sérgio ia dizer drive-thru? Não ia dizer igual a mim, drive-thru. É drive-thru. Tia, tu trouxe um visitante, rapaz, o cara lá fala inglês que só, aí estou eu aqui dizendo drive-thru. É a igreja que eu venho. Rapaz, deixa eu ver, não, eu vou para esse culto que esse é melhor do que esse, né? Eu só vou para o culto desse pastor porque esse é melhor do que esse, eu só gosto do louvor desse cara porque esse canta melhor do que esse, pronto, fiz meu Big Mac, né? Fiz minha promoção, vou para o culto na hora que eu quero, escolho a pregação que quero ouvir, porque Deus só vai falar comigo da forma que eu quiser ouvir. É mais ou menos isso que a gente vive hoje, gente, e isso é triste. Isso é triste porque a gente espera que os mais eloquentes preguem. A gente espera que os mais inteligentes preguem. A gente espera que os mais capacitados preguem. O que aquela menina viu naquele dia é que ela, no auge de todo o seu início de cristianismo, talvez ela conhecia alguns versículos bíblicos apenas, mas ela foi sim usada por Deus para pregar o evangelho. E é isso que a gente tem que entender. Eu vou contar uma história antes. Tá, uma história que eu já contei aqui, eu acho que uma vez. Quem já ouviu, ouve de novo. Amém? História que eu ouvi há algum tempo, na verdade está num livro, acho que é o livro de Philip Yancey. Decepcionado com Deus. Um livro muito bom. Philip Yancey, muito legal. E esse livro vai contar uma história de uma menina chamada Joy. Joy era uma menina que morava, salvo engano, na Califórnia, não sei bem, não me lembro mais bem da história, mas diz que essa menina era muito bonita. E ela era muito bonita e ganhou o prêmio de Miss
da sua cidade. Como eu não sei a cidade, é meio assim, ela ganhou Miss Patos. Só pode ser muito bonita. E aí ela ganhou o Miss da sua cidade e começou a ficar muito conhecida, né? Era uma menina muito calma, muito tímida e tal, e ela ganhou esse primeiro concurso de Miss. Só que aí ela foi e ganhou o Miss do estado, tipo a Miss Paraíba. Então ela começou a fazer propagandas, e a gente sabe que TV local nos Estados Unidos é muito atuante, né? Então ela começou a fazer propagandas ali no seu estado, ela começou a ficar muito conhecida, e ela foi para o Miss Estados Unidos. Nesse meio termo, ela era muito jovem, tinha uns 15 anos, e entre ter ganho o Miss do seu estado e participar do Miss Estados Unidos, ela começou a fazer propagandas, ganhar dinheiro e começou a fazer muita coisa errada, começou a beber muito, começou a sair muito, começou a se prostituir, a usar drogas, enfim, começou a viver uma vida muito louca por causa da independência que ela estava dentro, por causa do dinheiro. E aí disse que ela estava num carro com mais 4 amigas, indo para uma festa, na verdade voltando de uma festa, totalmente embriagadas, e o carro capotou. E suas 4 amigas faleceram. Ela teve queimaduras por todo o corpo e ficou vários dias em coma. A história conta, é uma história real, conta que ela, quando acordou várias semanas depois, ela tinha perdido várias extremidades do corpo. Então ela tinha perdido os dedos, ela tinha perdido o nariz, ela estava completamente desfigurada e estava agora começando uma fase de reconstituição, né, do corpo, enfim, algumas cirurgias plásticas e tudo, só que ela perdeu os dedos. Então, um pastor presbiteriano vai ao hospital e prega o evangelho ali para ela. Meio que o que o Sorriso Aberto faz, meio que o que o Restaurante Vidas faz, né, aqui na Cidade Viva. Então, esse pastor prega o evangelho, ela se converte, ela começa a viver uma vida para Deus e tudo, e entra no seminário. Quando ela entra no seminário, ela vai pagar uma cadeira uma disciplina chamada de homilética, que seria a arte de pregar, né? Seria um estudo sobre pregar e tal. E nos seminários se faz uma coisa muito legal. Eu acho isso maravilhoso, para não dizer o contrário. Cada um prepara uma pregação e fica os outros julgando. Ele não interpretou bem esse versículo, tal, enfim, ensina muito a pregar isso, né? E aí ela foi participar dessa disciplina, que eu acho a forma como é feita no seminário muito ruim. Mas ela foi pregar. E disse que quando a cidade soube que ela ia pregar, como a história dela era muito conhecida, a conversão dela já foi bastante impactante. Quando souberam que ela foi pregar, todo mundo fez, não, eu vou para ver essa menina que estava se prostituindo e está usando droga, o que é que essa menina vai dizer? Só que ela não conseguia, gente, ela tinha que escrever o seu sermão, ela não conseguia digitar. Então, ela ficou um mês preparando o seu sermão e ela digitava tecla por tecla, porque ela não tinha os dedos, né? Então, ela meio que ia digitando tecla por tecla de uma forma bem lenta. Enfim, um mês se passou, os amigos olhavam sempre, ela lá, Joey sempre fazendo sua pregação, com muita paciência e tudo. Um mês depois, a capela do seminário presbiteriano está lotada e ela vai pregar. E aí, quando ela começa a pregar, o texto que ela começa a falar é o versículo 7 do capítulo 4. Ela começa a dizer o seguinte: mas eu tenho esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Versículo 16. Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo, o que, gente? Renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois aquilo que se vê, gente, é transitório, mas o que não se vê é eterno. E você achava que o Pequeno Príncipe era original, né? Isso é um texto do Pequeno Príncipe. Gente, esse texto é bastante peculiar, é bastante conhecido. Ele diz o seguinte:
olha, eu tenho esse tesouro em vasos de barro. Essa expressão é muito forte. Sabe o que é que Paulo disse aqui? Olha, meu irmão, eu fundei essa igreja, eu iniciei o trabalho nessa igreja. Aí veio outro, e por causa da sua eloquência, por causa da sua elegância, por causa da sua forma de levar o público, vocês estão meio que preferindo ele, apesar de todas as suas heresias. Paulo vai dizer, olha, eu tenho um tesouro também. Vocês acham que a eloquência do cara lá é um tesouro? Eu também tenho um tesouro. Só que esse tesouro eu tenho em vasos de barro. Para que a excelência do poder seja de quem, gente? De Deus e não minha. Sabe o que é esse vaso de barro? Eu vou ser sincero para você. Esse vaso de barro era um vaso muito rústico. Ele era o que hoje os modernos chamam de pinico. Ou em Patos, urinol. Era o pinico. Paulo ele vai dizer, olha, eu tenho um tesouro, mas apesar de que é um vaso de barro, dentro tem um tesouro. Agora fora é o quê? Fora é de barro. Gente, isso somos nós. Dentro somos cristãos e temos um grande tesouro dentro de nós que é Cristo Jesus. Agora fora, gente, somos de barro. Apesar de supervalorizarmos o externo, supervalorizarmos nossa aparência, supervalorizarmos dinheiro, supervalorizarmos o carro que usamos, supervalorizarmos a casa que moramos, apesar de que nós supervalorizamos o pinico, o que importa é o que está dentro do vaso de barro, que é um tesouro e que é Cristo. O grande problema de alguns cristãos é porque eles estão supervalorizando o externo. As coisas externas, as aparências externas e a sua própria vida exteriormente. E estão esquecendo o principal. E o principal é quem, gente? O principal é Cristo. O principal da igreja, gente. O principal da igreja não é se pastor A, B ou C ou D está pregando. O principal é o tesouro que tem dentro do pastor A, B, C ou D que quer falar com você, independente de quem seja. O que importa é que Deus está usando as pessoas, Deus está usando você para você desenvolver o ministério. E você pode dizer, eu não sou capaz. O que importa é o tesouro que tem dentro de você. Isso é o que vale a pena. E aí o texto ele vai fazer uma coisa muito interessante, uma ligação sobre a questão do desânimo. Preste atenção numa coisa. Ele vai dizer que nós temos esse tesouro em vasos de barro. Aí ele vai dizer no versículo 8, preste atenção. De todos os lados somos o quê, gente? Pressionados. Pressão é uma coisa externa ou interna? Externa, né? Nós somos pressionados e tal. Só que nós não o quê? Mas não desanimamos. Desânimo é uma coisa externa ou interna? Interna. Ficamos perplexos. Perplexidade é externo ou interno? Externo. Ai, meu Deus. Mas não desesperados. Desespero é externo ou interno? Interno. Somos perseguidos. Perseguição é externo. Mas nós nunca fomos abandonados, porque abandono é algo que nós não somos, é algo interno. Podemos ficar abatidos, mas não somos o quê? Destruídos. Por fora, gente. Por fora a gente é barro. Então, como por fora a gente é barro, o que é que acontece com a gente? A gente é pressionado, a gente fica perplexo diante dos problemas, a gente sente toda a perseguição, a gente fica abatido, porque é barro. Porque a gente é barro. Porque somos falhos, porque quebramos, porque somos pecadores, porque somos falhos. Tá? É como Elias, que chega naquele momento ali da sua vida, ele pede para morrer. Elias vê um monte de milagre na sua vida. Milagre, alimentado por corvos, o azeite não falta, né? Envergonha ali 450 profetas de Baal, aí chega a rainha e faz, vou te matar. Aí Elias dá um desespero nele, dá uma depressão, vai embora, se esconde, pede para morrer. Por que ele faz isso, gente? Porque ele é barro. Porque nós somos barro. Pedro, quando ele nega Jesus ali 3 vezes, vai embora, vai pescar, desiste de tudo, ele desanima. Por quê? Porque ele é barro. Nós somos fracos, somos medrosos, às vezes nos abatemos, às vezes desanimamos. Às vezes somos pressionados, às vezes vivemos tribulações. Porque somos barro. Porque somos fracos. Porque o nosso poder não está no dinheiro que temos. Porque o nosso poder não está naquilo que é exterior. Porque toda vez que eu confio naquilo que é exterior, toda vez que eu confio no barro, o barro quebra.
Só que apesar de que por fora somos barro e ficamos perplexos e somos pressionados, nós nunca desanimamos, nós nunca ficamos desesperados, nós nunca somos abandonados e nós nunca somos destruídos. Por quê, gente? Porque dentro de nós existe um tesouro. Esse tesouro é Cristo. Sabe quando eu falei da história do anzol? Sabe que às vezes a gente parece alguém que está sendo preso, né? Aquele peixinho fisgado por alguns problemas. E aí a gente vive nessa, né? A gente luta e vai e nada. E luta, aí parece que está conseguindo, aí vem um puxão, a gente cai de novo e a gente sobe, e depois parece que a gente cai. E a gente fica nessa luta, sabe? Olha o que é que o versículo 16 diz. Por isso não desanimamos. Gente, preste atenção. Por fora somos barro. Por fora somos falhos. Mas nós não desanimamos. Deus lhe trouxe aqui hoje para ouvir essa palavra. Não desanime. Não desista. Não desanimamos. Embora exteriormente estejamos o quê, gente? Desgastados. Sabe, desgastados, cansados, estressados, por sempre tentar e não conseguir, estressados porque nunca dá certo, estressados porque você não ouve a voz de Deus. Sabe, estressados, desanimados. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória, um peso de glória. Assim, fixamos os olhos. Preste atenção que eu vou encerrar com isso. Versículo 18. Assim, fixamos os olhos. Não naquilo que se vê, mas nós fixamos os olhos naquilo que não se vê. Porque o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Sabe o que é que a gente vive? A gente vive assim. Ah, meu Deus, eu não sou capaz, então eu vou precisar disso. Deixa eu ver aqui, deixa eu selecionar o que é que eu vou precisar. Ah, meu Deus, eu tô com esse problema. Deixa eu ver aqui como eu vou ganhar esse dinheiro. Eu vou ganhar esse dinheiro assim. Esse cliente vai pagar isso aqui, né? E eu vou ganhar assim, e eu vou sair dessa forma. Deixa eu ver, meu Deus, como é que eu vou me livrar. E a gente quer ver. Sabe o que é interessante na história de Elias? É porque Elias estava lá e Elias se escondeu numa caverna. Aí Deus fez: Elias, sai daí da caverna, porque eu vou me revelar para você. Aí vem um furacão. Aí Elias: eita, Deus vai estar no furacão, porque Deus é um furacão, Deus só age assim. Eu quero ver os furacões de Deus. Deus não estava no furacão. Aí vem uma grande tempestade. Aí Elias: eita, Deus vai estar na tempestade, porque Deus, quando Ele faz chover, né? Quando Deus faz chover, meu amigo, o milagre acontece o quê? Deus não estava na chuva. Aí vem uma grande ventania. Eu já falei ventania? Não? Pronto, então a ventania veio. Deus não estava na ventania. Aí vem, sabe o quê? Um ventinho. Aquele ventinho, você quase não vê os de patos. Você está lá, o sol pingando aqui. Aí você faz: ventou. Quem é João Pessoa faz quando? João Pessoa se né, na orla. Aquele ventinho. Deus estava. Sabe o que é que Deus quis dizer? Elias, eu sou Deus que me revelo em grandes furacões na sua vida. Eu posso me revelar na sua vida através de um grande milagre. Posso. Deus pode fazer isso, gente. Deus pode. Talvez você está lutando aí com alguma questão, alguma coisa. Eu posso lhe dizer: hoje Deus pode lhe curar. Hoje, aqui. A gente vai orar já, Deus pode lhe curar. Pá. Pode. Deus pode resolver essas questões feito um furacão.
Pode. Agora, o que fez Elias desanimar foi porque naquele momento, naquela circunstância, naquela causa, Deus só ia se revelar a Elias de uma forma. De uma forma que ele não ia perceber. De uma forma que ele não ia ver. E aí, gente, quando a gente não vê, a gente precisa de quê? De fé. Porque acreditar naquilo que a gente vê, gente, é muito fácil. Acreditar naquilo que vemos é muito fácil. É muito fácil não desanimar quando você vê que suas contas todas no fim do mês vão bater. É muito fácil. É muito fácil você não desanimar quando você sabe que só precisa fazer determinadas coisas para conseguir determinados resultados. É muito fácil. O desânimo vem quando a gente começa a fixar os olhos apenas naquilo que nós podemos ver e não entendemos que em determinadas situações Deus pode agir de forma que nós não vemos. E aí o que Paulo vai dizer para encerrar, gente, é o seguinte: olha, por isso eu não desanimo. Porque, gente, a igreja está se acabando aí de vocês. Está se acabando. Luxúria, pecado, vaidades, fast food aí de vocês e tal. Enfim. Eu estou longe, eu não posso fazer nada. Você já viveu essa situação? Você está longe, você não pode fazer nada. Você não pode fazer nada. Era o que Paulo estava dizendo. Eu não posso fazer nada, mas eu não desanimo, porque eu fixo meus olhos não naquilo que eu posso ver, eu fixo meus olhos naquilo que eu não posso ver, porque aquilo que eu vejo passa, mas aquilo que eu não vejo, isso é eterno, gente. Deus é eterno, o poder de Deus em nossa vida é eterno. Deus pode se revelar na sua vida de uma forma que você não vai ver, mas o que eu lhe digo é que Deus pode sim se revelar na sua vida de uma forma inimaginável, indescritível. E aí quando você menos esperar, você vai entender que Deus agiu no invisível, Deus agiu no impossível, Deus fez milagre de uma forma que você não conseguiu entender, mas Ele quis fazer dessa forma. Gente, para de olhar, sabe? Seus olhos estão fixados em coisas. Seus olhos estão fixados no dinheiro que você tem, seus olhos estão fixos, sabe? Não, isso eu vejo, isso eu distingo. O que Paulo diz é: fixa teus olhos em Deus. Fixa teus olhos, olha, de olhos fixos no invisível. Deus, eu não vejo nada, mas eu estou focado no Senhor. Porque eu posso não ver nada, mas eu sei que o Senhor é um Deus que também se revela no invisível. Que Deus possa nos abençoar. Que Deus possa abençoar a sua vida e que você possa sair daqui com um novo ânimo. Talvez você não saia daqui vendo nada. Preste atenção, talvez você saia daqui sem ver nada. Mas não desanime. Fixe seus olhos no Senhor Jesus de Nazaré, porque Ele é o nosso Deus. Amém, gente?